Então vamos dar início à solução dos nossos exercícios. Então, o primeiro exercício que ele pede. Um sistema com gerência de memória virtual por paginação possui tamanho de página com 512 posições, espaço de endereçamento virtual com 512 páginas endereçadas de 0 a 511, ou seja, com 512 endereços, e memória real com 10 páginas numeradas de 0 a 9, e, consequentemente, cada uma das páginas com 512 endereços numerados de 0 a 500, iniciando de 0 a 511. O conteúdo atual da memória real contém apenas informações de um único processo e é descrito resumidamente na tabela a seguir. Então, a tabela mostra que a página virtual número 34 está alocada no endereço físico número 1536, a página virtual número 9 é alocada no endereço 2048, no endereço 3072 eu tenho a tabela de páginas, no endereço 3584 eu tenho a página virtual 65 e no endereço 4608 a página virtual número 10. O que o exercício pede? Considere que a entrada da tabela de páginas contém, além do endereço do frame, o número da página virtual. Ele pede para que a gente mostre o conteúdo da tabela de página desse processo, contendo o número da página virtual e o número do frame ou da tabela real de referência. Pede para que a gente mostre o conteúdo da tabela de página após a página virtual 49 ser carregada na memória a partir do endereço real 0 e a página virtual número 34 ser substituída pela página virtual do número 12. E como é o formato do endereço virtual desse sistema? E por último, qual endereço físico está associado ao endereço virtual de número 4613? Então, é isso que o exercício pede. Nós vamos recorrer à nossa planilha do Excel para que vocês entendam como que esse exercício pode ser resolvido e, consequentemente, entendam um pouco melhor como funciona a estruturação da memória virtual em um sistema operacional. Então, vamos recorrer à nossa planilha. Então, eu tenho um sistema com gerência de memória virtual por paginação, possui tamanho de página com 512 posições, espaço de endereçamento virtual com 512 páginas, endereçadas de 0 a 511, e memória real com 10 páginas, numeradas de 0 a 9. Então, ele mostra aqui novamente qual que é o conteúdo dessa memória real, que contém as informações do processo descritas da seguinte forma. No endereço 1536 eu tenho a página virtual 34, que é o que está sendo mostrado aqui nessa tabelinha, que é a mesma tabelinha lá da apresentação. A página virtual número 9 no endereço 2048, a tabela de página no endereço 3072, a página virtual 65 no endereço 3584 e a página virtual número 10 no endereço 4608. Aqui nós temos um esquema que mostra como que essa memória ela é dividida. Então, eu tenho a memória física, a memória real, dividida em 10 páginas, numeradas de 0 a 9. Como o exercício diz que essas páginas possuem 512 endereços, então como é que funciona esse endereçamento? Eu tenho que a página virtual, a página real, a página física número 0, ela vai do endereço 0 ao 511. Então, são os 512 endereço ou 512 posições da página real número 0. A página real número 1, ela vai do endereço 512 ao endereço 1023. A página real número 2, ela vai do endereço 1536 ao 2048. A página real número 3 vai do 2048 ao 2559. A página real número 4 vai do 2560 ao 3071. E assim sucessivamente, até chegar na página real de número 9, que vai do 5120 até o endereço 5631. Da mesma forma, eu vou ter minha memória lógica, com suas páginas, numeradas de 0 a 511. Cada uma dessas páginas eu vou ter que a página virtual número 0, ela vai ter endereço de 0 a 511. A página virtual número 1 vai ter endereço de 512 a 1023. A página virtual do número 2 vai ter endereço de 1536 a 2047. E assim sucessivamente. Obviamente, vocês já perceberam que se eu tenho uma quantidade de página física menor do que a quantidade de página lógica,
Consequentemente, eu vou ter uma quantidade de endereço lógico muito maior do que a quantidade de endereço físico, ok? Assim como eu vou ter a situação de que nem todas as páginas virtuais vão estar alocadas na memória física. Algumas dessas páginas vão estar alocadas aqui na memória física, em um desses frames, enquanto outras páginas podem estar alocadas na memória secundária desse sistema operacional. Então, a primeira coisa que o exercício pede é para a gente demonstrar a tabelinha de páginas, indicando a página virtual e qual é o frame de referência. Então, é isso que nós vamos construir aqui na letra A, nessa tabelinha aqui que já está elaborada, que já está montada como sendo a solução desse exercício na letra A. Por que nós chegamos nessa situação? Vejamos. A página virtual número 9, ela está alocada no endereço físico 2048. Se nós recorrermos a esse esqueminha, eu vou observar que o endereço físico 2048 pertence à página real número 3 ou pertence ao frame de número 3, que é o frame 4, né? O quarto frame, primeiro frame, segundo frame, terceiro frame, quarto frame. Então, consequentemente, eu tenho que a página virtual número 9 está alocada no frame 4. Eu tenho que a minha página virtual número 10 está alocada no endereço 4608. Então, consequentemente, se a página virtual número 10 está no endereço 4608, o endereço 4608 é o meu frame de número 9, o nono frame, né? Então, eu tenho aqui o primeiro frame, segundo frame, terceiro frame, quarto frame, quinto frame, e eu tenho aqui o frame de número 9, que começa no endereço 4608 e vai até o endereço 5119. Da mesma forma, eu vou ter aqui que a minha página virtual número 34, que pertence ao endereço 1536, eu vou observar que o endereço 1536 representa o terceiro frame. Primeiro frame, segundo frame e terceiro frame. Então, consequentemente, a página virtual número 34 está alocada no terceiro frame. E a página virtual número 65, que pertence ao endereço 3584, que é o que nós temos aqui, né? Consequentemente, refere-se ao nosso sétimo frame, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo frame, que começa no endereço 3584 e vai até o endereço 4095. Então, é dessa forma que a gente faz aqui a representação, então, da tabela de página, indicando qual página virtual está alocada em qual página física ou em qual frame. Ok? Na letra B, ele pede para que a gente mostre o conteúdo dessa mesma tabela de página após a página virtual número 49 ser carregada na memória a partir do endereço 0 e a página virtual número 34 ser substituído pela página número 12. Bom, então o que eu tenho? Eu vou repetir aqui, né? A página virtual número 9 no frame 4, a página virtual número 10 no frame 9. Aí o que eu fiz? Eu carreguei a página virtual número 12 no lugar da página virtual número 34, que se encontrava no frame 3. Então, eu tenho aqui a página virtual número 12 no frame 3. Então, houve uma substituição. Eu carreguei a página virtual número 49 no endereço, a partir do endereço 0, ou seja, ela está no primeiro frame, no frame 0. E, consequentemente, a minha página virtual número 65 já se encontrava no frame 7. Então, é dessa forma que eu tenho aqui ilustrado, então, essa tabela de página após a memória virtual 49 ser carregada na memória a partir do endereço 0 e a página 34 ser substituída pela página virtual do número 12. Qual é o formato do endereço virtual desse sistema? O endereço virtual ele possui 9 bits para endereçar a tabela de página e 9 bits para o deslocamento dentro da página, ou ainda a gente pode dizer que são 512 endereços dentro da página para deslocamento. Então, essa é a resposta aqui da letra C. Qual endereço físico está associado ao endereço virtual de número 4613? Como é que eu faço para descobrir, então, qual é o endereço
o endereço virtual 4.613, em qual o endereço real válido associado a esse endereço. Bom, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual página virtual que pertence ao endereço 4.613. Como é que eu faço para descobrir? Bom, eu poderia recorrer à tabela, poderia olhar lá em cima na tabela, olhando aqui eu vou verificar 4.613, ele pertence a qual tabela? Qual tabela de página virtual? Essa é uma forma de resolver o exercício. Ou eu simplesmente pego o endereço virtual 4.613, divido ele por 512, consequentemente, se eu fizer essa divisão, então vou fazer aqui igual, né, o 4.613 dividido por 512. Eu vou descobrir que esse endereço pertence à página virtual de número 9, ok? A diferença, se eu multiplicar 9 vezes 512, eu vou descobrir que vai dar 4.608. Como o endereço, então, significa que a página virtual número 9 começa lá no endereço 4.608. Como eu estou falando do endereço 4.613, eu estou falando de um deslocamento de 5 endereços dentro da página virtual número 9. Então, eu saio do 4.608, que é o primeiro endereço da página virtual número 9, e vou até o quinto endereço, que é o endereço 4.613. Bom, eu só vou conseguir saber qual é o endereço real correspondente ao endereço virtual de número 4.613 se eu souber em que frame essa página virtual de número 9 está alocada. Então, se eu recorrer à minha tabela, eu vou descobrir que a página virtual número 9 está alocada no frame 4. Se eu recorrer à minha tabelinha lá em cima, eu vou descobrir que o frame 4, que é o primeiro frame, segundo frame, terceiro frame, quarto frame, começa no endereço 2048. Como eu estou fazendo um deslocamento de 5, 2048 mais 5, então eu vou ter que o endereço real correspondente ao endereço 4.613 é o endereço 2053, ok? Vejam só, o endereço 4.613 pertence à página virtual do número 9. A página virtual do número 9 está alocada na página real ou no frame de número 4. O frame do número 4, ou a página real do número 4, começa no endereço de 2048. Como eu estou falando de um deslocamento de 5 dentro da página, então o endereço físico correspondente ao endereço virtual do número 4.613 é o endereço 2053. Então é assim que funciona o processo de mapeamento. Então se localiza a página real ou frame a qual aquela página virtual está alocada, então você vai saber aonde começa e pelo deslocamento você vai descobrir qual é o endereço físico correspondente ao endereço virtual indicado. Então é dessa forma que a gente resolve o exercício número 1.